Meu nome é Haroldo, eu trabalho com medicina já há muito tempo, me formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia e atuo na área de cardiologia e desde 2017 que eu tirei o título de medicina do esporte e do exercício. É uma especialidade bacana, cuidar do coração e também entender um pouquinho do esporte que a gente gosta de treinar, né, de correr, de pedalar e poder cuidar das pessoas que praticam o esporte. Então, vamos lá. Bom, uma definição rápida de duas coisas básicas aí. O que é atividade física? Atividade física é o fato de seu músculo produzir um movimento, ele está gastando energia, isso é uma atividade física. E, então, se você está sentado e levantou para ir na cozinha pegar uma água, você fez uma atividade física. Só que acaba a gente confundindo, né? Falar, você pratica atividade física? Todo mundo pratica. Agora, fazer esporte, treinar, fazer o exercício físico, nem todos fazem, porque o exercício físico é uma atividade planejada, ela é estruturada, repetitiva, e tem o objetivo de manter a saúde, condicionamento físico e melhorar o condicionamento físico e por meio dessa atividade estruturada, você vai ganhar melhora de performance, estética corporal, mas acaba que no dia a dia a gente fala atividade física como sendo exercício físico, só que o exercício físico ele é programado, né? Então, poucas pessoas fazem, de fato, exercício físico. Então, por que a gente tem que fazer exercício físico? A gente tem que fazer porque você está cuidando da sua saúde. É uma definição da Organização Mundial de Saúde que para você ter saúde, para você ser saudável, você tem um estado completo de bem físico, mental e social, tá? E não é somente a ausência de doença, é você não estar doente e tentar manter a sua condição física e mental bem. Então, o exercício físico, ele traz muitos benefícios, né? Ele vai aumentar o seu muscular, ele vai te dar mais flexibilidade, fortalecimento de articulações e ossos, ele vai promover uma redução do peso, né? Ele vai ajudar o emagrecimento, mas ele pode aumentar também a quantidade de músculo, que é o tônus muscular, ele vai reduzir gordura corporal, ajuda na manutenção e controle da pressão arterial, diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, vai promover uma circulação do sistema cardiovascular, né, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, no corpo inteiro, ativando melhor o cérebro, jogando mais oxigênio para o cérebro, vai diminuir estresse, vai diminuir a ansiedade, é um tratamento também adjuvante na depressão, melhora a cognição, ajuda na autoestima. Se a gente for ficar colocando mais benefícios aqui, vai colocar muito. Ele melhora a convívio social, estimula o praticante a ser competitivo, ser solidário. A gente pode enumerar um monte de fatores bons. Então, é meio que um consenso pedir para todo mundo fazer atividade física, porque vai ajudar você ter uma vida saudável, você, por um lado, tem um paradoxo, que é o risco de ter um problema quando você está fazendo a prática esportiva, né? Que você pode ter um desfecho ruim, pode até morrer. E então, quando você tem
esse risco, você tem que se preparar, tem que se cuidar. E naquela analogia que o Carlos fez do motor, é o seguinte, você não vai pegar a sua bike sem manutenção e vai sair com ela. Tá? Um dia você vai estar arriscando até um acidente com ela, da mesma maneira com o seu carro. Então, é o que a gente vai fazer para a gente, é uma manutenção preventiva, né? Que uma definição rápida, né? O Carlos falou aí que eu sou atleta. Eu acho que, se for para a definição formal, quase ninguém aqui no grupo não deve ser atleta, porque você precisa estar praticando o esporte, mas tem que ter, simultaneamente, você tem que cumprir esses 4 critérios. Não basta ser só um critério, 2 ou 3, tem que ser os 4. Então, você tem que estar treinando com o objetivo de melhorar seu desempenho. Quase todo mundo, quando começa a treinar, vai tentar melhorar o seu objetivo. E mesmo que ele não tente, o fato de estar treinando, da atividade física, ser o exercício, né, ela ser programada, estruturada, ela vai te dar benefícios, você vai ter um ganho. E vai melhorar. Participar de atividades competitivas, tem gente que gosta de participar, tem gente que não gosta. Estar formalmente federado, quase ninguém é federado. E além de fazer todas esses três critérios, tem que gastar mais parte do seu tempo diário em virtude do esporte e aquilo ser praticamente uma forma de vida, uma renda. Tá? A gente, aqui no caso, que tem um outro serviço, na verdade, trabalha para ter a sua grana e só se diverte ou treina no esporte, não é atleta. Né? A gente talvez cumpra aí o A, o B, o C talvez tenha até gente federado, mas não vive só do esporte. Né? Então, a definição de atleta, os atletas são classificados para competir por faixas etárias, aí a gente está falando de atleta mesmo, não está falando de nós aqui, esportistas. Né? E a divisão é que os atletas são jovens de 12 a 17 anos, adultos de 18 a 35 e atletas masters de 35. Essa divisão aqui parece boba, mas ela é importante para a gente entender por que fazer a avaliação cardiológica e com base em quais doenças que a gente vai tentar diagnosticar para prevenir o desfecho fatal, que é a morte. Porque as doenças são divididas, essas doenças cardiológicas, abaixo dos 35 anos e acima. Então, a gente vai ver que tem uma diferença no tipo de doenças que vão afetar o coração. E aí a nossa definição aqui para praticamente quase todos que estão assistindo a aula, que a gente é o esportista, o exercitante. A gente faz atividade regular de esporte, a gente compete eventualmente, tem gente que não gosta de competir, a gente participa de maratonas, de campeonato de futebol, campeonato de basquete, provas de ciclismo, e só que isso não é a fonte de renda da maior parte do dia fazendo isso. Então, a gente é esportista. Então, aqui, ó, vamos lá, né, na nossa aula. Qual que é, se o esporte é muito bom, atividade física, ela gera bem-estar do corpo, da mente, e é importante para você ter uma vida saudável, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, segue também da Sociedade de Cardiologia dos Estados Unidos e a europeia, e recentemente, em novembro, né, de 2019, eles reforçaram, sei que já era uma recomendação, de que toda pessoa tem que praticar atividade física pelo menos 150 minutos na semana. Tá? Isso é cumulativo. Então, daria ali 5 vezes por semana 30 minutos, de uma atividade até moderada.
E se você fizer uma atividade que você fica praticamente ali no seu limite, quase que o tempo todo, 75 minutos é o mínimo que eles recomendam. E aí, as pesquisas recentes que as sociedades de cardiologia utilizam e mostraram que qualquer quantidade de atividade física é bom, é melhor do que você não fazer nada. Então, se você não consegue fazer os 150 minutos moderado ou 75 vigoroso, faz alguma coisa, é melhor do que não fazer nada. Aí, a segunda afirmação ali reforça isso. Sedentarismo é a pior situação possível, tá? Você não fazer nada, ficar quieto em casa, só se deslocar do sofá para o quarto, do sofá para a cozinha, é a pior das situações. E praticar atividade física, mesmo que você faça mais do que o recomendado, parece não ter risco, mesmo que você faça até 10 vezes a mais, né? No caso, seria ali 1.500 minutos, que provavelmente já é o tanto que um atleta mesmo treina. Então, tem menos, não tem riscos muito aumentados para a saúde você treinar muito. Tá? Isso aí é tema para outras aulas, dependendo do tipo de treinamento, acaba tendo risco mesmo, a pessoa ficar no máximo dela, mas a gente está falando aqui para que é melhor fazer do que não fazer. Algumas curiosidades sobre o coração, o órgão que é o nosso motorzinho, né, que vai mandar o oxigênio para o corpo todo, ele pesa aproximadamente 300 a 400 gramas, tem o tamanho de um punho fechado e ele é dividido, é um motor que é dividido em 4 cavidades, 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, tem 4 válvulas. Então, parece um motor mesmo, né? Ele é um motor elétrico, hidráulico e mecânico, porque ele tem um circuito elétrico próprio, ele não depende do coração para ele ficar batendo. Ele tem a fiação dele, o circuito elétrico dele, tem um comando próprio que dispara e estimula o músculo, faz o músculo cardíaco contrair e bombear o sangue para o corpo todo. E o sangue dentro do coração cai nessas cavidades, as válvulas fecham e ele vai ejetando o sangue para o corpo todo. Aqui o desenho esquemático do coração. Vocês estão vendo a seta aí? Aqui, ó. Aí está mostrando o átrio, que é uma cavidade, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que vai bombear o sangue para o corpo todo. Então, vamos lá no tema da aula, né? Por que a gente tem que fazer a avaliação do coração? Essas sociedades de cardiologia, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, da Europa, eles definiram que é interessante você fazer uma atividade pré-participação, o nome que eles utilizam é isso mesmo, atividade pré-participação, para saber se você está em condição mínima de fazer a sua atividade física, praticar o seu esporte e não ter nenhum problema. Tá? Então, vai ser avaliado parte cardiovascular, parte pulmonar, parte metabólica e aparelho osteomuscular, que é o locomotor. Tá? Geralmente, uma deficiência pulmonar, metabólica ou aparelho locomotor dificilmente vai te impedir de fazer atividade. Né? Um diabetes, uma lesão muscular, uma lesão óssea. Você recupera, você trata, você faz um controle, você volta a praticar atividade física, tem um controle bom. Agora, o problema cardíaco é que ele pode, se não diagnosticado, ele pode levar à morte, que aí é considerada a morte súbita do esporte, a morte por causa cardíaca. Então, por que a gente avalia? A gente já está falando, está avaliando porque você não quer correr risco de ter um evento fatal. Você tem que fazer a manutenção do seu carro, a manutenção da sua máquina, fazer a manutenção do seu corpo. A gente vai avaliar por quê? Eu estou copiando aqui
uma brincadeira do nosso amigo Bro lá do mountain bike, né? Vamos avaliar, é só porque ninguém quer ser feio, quer fazer bonito no treino, quer subir tranquilo aquela ladeira, quer bater o com, quer tirar foto, quer postar, então ninguém quer ser feio. Então, você não quer ser feio, quer treinar melhor, você faz uma avaliação. Mas, de fato, é porque ninguém quer morrer. Você quer ir para o treino e não voltar? Então, é por isso que a gente vai avaliar. E mais importante, passei tudo aqui, a gente vai avaliar porque a maior causa de morte no mundo é a morte por problemas cardiovasculares, tá? As mortes decorrentes de doença do coração. Então, se você consegue identificar um problema cardíaco que você já tem, você pode evitar essa doença piore e você pode evitar a tal da morte súbita. A morte súbita, ela já fala, né, é súbita, ela não avisa. Geralmente, o primeiro sintoma de um problema cardíaco que você não sabe que tem é a morte. Então, por isso que você tem que avisar. Por isso que ela surpreende quando acontece. A gente tem notícia de um colega que estava fazendo esporte e teve um mal súbito e morreu. É por isso, porque aparentemente não tinha nada, se tinha não sabia e a doença não deu nenhum sinal. O dia que ela dá o sinal é o óbito, né? Então pode ser o primeiro sinal do problema cardíaco, a morte. E você fez isso, você se avaliou, viu que não tem, você se avaliou não, você foi avaliado, viu que não tem nenhum problema, ou descobriu um problema, você vai tentar minimizar aquele problema, vai tentar tratar, e provavelmente você vai poder continuar fazendo atividade física, porque a atividade física é benéfica para o coração. Então você vai achar um meio termo ali, seu médico vai te orientar, e você vai continuar treinando. Tá? Algumas patologias são incompatíveis com o esporte. Se elas forem identificadas, a pessoa tem que parar de competir. Principalmente se ela for atleta, porque aí a atividade vigorosa, ele fica no máximo o tempo todo. E aí, se ele é um atleta, é meio traumático, é perda econômica, é a vida do cara. Ele vive daquilo e tem que se aposentar. Para nós, é ruim, todo mundo gosta de fazer esporte, mas você vai ter que entender, você tem a sua vida, você vai continuar trabalhando em outra coisa, né, em outra atividade, outra profissão, mas para o atleta, então a gente vai ver aqui que todo lugar que você for ler sobre morte súbita cardíaca, falar de morte súbita no atleta, ele vai falar que é um evento é um evento que causa uma comoção, é de difícil aceitação, justamente por isso, por ser em atletas, em jovens, se não mata a pessoa, impede ela de continuar a atividade dela. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, morte súbita em atletas. Apesar de tudo a gente estar falando que pode acontecer, felizmente ela é rara. Tá? As estatísticas mostram aí que 300 mil atletas jovens, tem lugar que fala que é 1 para 100 mil, depende de onde foi feito o trabalho, mas a variação é essa aí, é uma variação grande, tem poucos trabalhos, mas fala de 1 para 100 mil a 1 para 300 mil. E geralmente acontece durante o exercício, ela é rara, mas ela é devastadora pelo que eu estava falando antes, porque ela é trágica, né? A pessoa é aparentemente saudável, está fazendo atividade física, está bem, está magro, está tendo um desempenho bom, ou está procurando ter um desempenho bom, procurando ser saudável e tem um evento catastrófico. Ele é mais comum em homens. Os esportes, geralmente, que mais acontecem as mortes por problemas cardiovasculares durante a atividade física são o futebol, o basquete,
Mas, na verdade, não é porque esses esportes, mas é porque são os mais praticados, né? Então, a gente não vai ver morte súbita, já que, como ela é rara, em esportes pouco praticados, né? Ou esportes que não exigem de um esforço físico muito grande. E aí, geralmente tem uma doença que já existe, uma doença que a pessoa já é portadora, mas ela não sabe, não foi diagnosticada. E geralmente também é por uma arritmia, uma doença que provoca uma arritmia que a gente chama de arritmia fatal. Aqui, as causas de morte. Lembra quando eu falei da divisão dos atletas? Parecia bobo, divisão por idade, por faixa etária, mas é importante por conta disso aqui. A causa mais comum de morte súbita pessoas, né, em atletas abaixo dos 35 anos, é essa tal de miocardiopatia hipertrófica. 30%, 35% acontece por esse problema. Esse problema ele é relativamente fácil de ser identificado com 2 exames simples e comuns que a gente vai falar mais daqui a pouco. A segunda causa é a anomalia congênita das artérias coronárias, tá? Já é a metade da cardiopatia hipertrófica, e as outras acontecem muito pouco. Então, a diferença é essa aqui, a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, ela é muito comum na Itália, numa região da Itália do Vêneto. Então, é porque é uma doença genética, os ancestrais lá tinham isso, vai passando de pai para filho. Lá na Itália, em determinadas regiões da Europa, ela é mais comum do que a cardiomiopatia hipertrófica. Tá? Aí outras causas bem menos comuns, a miocardite, o aneurisma de aorta, que é uma dilatação da aorta. E aí você consegue também verificar isso por um exame simples, que é o ecocardiograma. E prolapso da válvula mitral é meio muito raro e tem umas pesquisas que não conseguem provar se realmente está relacionado com a morte súbita ou não. Todas essas causas acontecem nas pessoas abaixo de 35 anos de idade. Então, no caso aqui no grupo, né, eu me incluo, o Carlos, a maioria aí já tem mais de 30 anos, muitos acima de 35 anos. Então, a gente já passou dessa epidemiologia aqui, a gente não está nessas causas aqui. Essas causas são as causas de alterações estruturais do coração e que geram muita arritmia. Tá? Então, isso é importante, porque se você tem um atleta novo, ou uma pessoa nova que está querendo começar a fazer atividade física, né, filho aí de muitas pessoas, vai ter que fazer um ecocardiograma, porque o ecocardiograma é muito bom para avaliar essas patologias de ordem estrutural do coração. Aqui, falando da distribuição, né? Abaixo dos 35 anos, arritmias e doenças congênitas do coração, doenças da estrutura do coração. E depois dos 35 anos, já é uma causa de morte comum na população inteira, não só no esportista, que é a doença das coronárias, que é a doença que causa isquemia e que leva ao infarto. Então, praticamente todos nós aqui do grupo estamos sujeitos a esse tipo de problema se vier a ter. Só lembrando, estou falando, a doença que mais mata no mundo são as doenças de causa cardiovascular. Muita gente não sabia disso e ficou sabendo agora com a pandemia do Covid, porque fica comparando o que mata mais e o que não mata. No mundo inteiro, o que mais causa morte são as doenças cardiovasculares. Eu coloquei um link aqui, que é o cardiômetro, também muita gente chegou a publicar isso, viu nas redes sociais, que é a quantidade de mortes cardiovasculares que acontecem por minuto. Esse aqui, eu coloquei o link agora, é o que a gente está vendo, às 28 horas e 58 minutos, quantidade de mortes por causa cardiovascular aqui no Brasil. Tá? E aí você clica aí, você acha por ano, isso aqui é uma estimativa de
2017, com base nessa estimativa que eles que saem esses dados aqui. Tá? Hoje, vamos ver quantos que já morreram. 940 e alguma coisa. É a média do Brasil, é a média de 1.000 mortes por dia por problemas cardíacos. Então, vamos voltar lá na Paulinha, nossa. Então, aqui, quando você vai fazer a sua revisão no seu motor, né, a avaliação mais importante que tem é a conversa que o médico vai ter com você. Que é saber da sua história, saber se você tem algum problema pré-existente ou se você tem alguma chance de ter aquele problema. Então, ele vai fazer perguntas básicas. Você consegue fazer uma caminhada sem sentir cansaço? Você já desmaiou? Você tem tontura? Tem alguém na sua família que já teve problema cardíaco, já teve infarto, já teve derrame? Começa por aí. Aí vai perguntar, alguém já teve morte súbita? Tá? Eu falei que a morte súbita, geralmente, o primeiro sintoma dela é morrer. Você vai saber da sua doença quando teve o evento fatal. A informação disso para o médico é importante. Se você chega lá e fala, meu pai um dia estava jogando futebol, não era gordo, não tinha nenhum problema de risco, e durante o futebol lá minha mãe conta que ele tinha 35 anos e ele teve uma morte súbita. É um fator importante, você tem que estudar essa pessoa que está dando essa informação. Se o pai, a mãe, ou um parente próximo, muito próximo, de primeiro grau, pai, mãe ou irmão, já teve um evento fatal, né, então vai ter que ser investigado. Aí vai perguntar se você teve arritmia, se você sente um cansaço desproporcional para qualquer esforço que você faz, e com base nisso que ele vai solicitar os exames pertinentes. Tá bom? Então, isso é a parte mais importante. A referência que eu estou usando para dar aula é a referência da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Medicina do Esporte, é a diretriz do ano passado, de 2019, e a gente vai ver no final como que o Brasil programa essa avaliação antes de fazer o exercício, essa avaliação do coração. Porque nos Estados Unidos, por conta do custo da medicina lá, de ser muito elevado, eles acham que financeiramente não compensa você fazer muitos exames para os atletas. Eles acham que essa história que está encolhida, o médico pergunta para o paciente, já faz uma triagem muito boa. Em alguns casos, eles indicam fazer, além dessa conversa, dessa avaliação, esse questionário, de fazer a anamnese, colher uma história da pessoa que está sendo avaliada, eles acham que pode fazer o eletro. E para pessoas abaixo de 35 anos, eles não acham muito necessário fazer o eletro. Mas acima de 35 anos, eles acham que compensa fazer. Na Itália, que é uma outra referência na medicina do esporte, eles já acham que tem que colher a história, que tem que fazer o eletro, e em alguns casos eles indicam fazer o ecocardiograma. Mas a gente vai ver que no final, principalmente quando você consulta com um médico do esporte ou cardiologista, praticamente todo mundo vai pedir esse exame. Apesar da causa da morte súbita ser rara, mas se você pode evitar ela, pode descobrir, vai fazer o exame sim. Tá? Também tem outras perguntas nesse questionário, né, na consulta, frente a frente com o médico, ele vai perguntar se você usa medicamento, qual medicamento que você usa, se você sente dor, principalmente dor no peito, quando está fazendo exercício, se sente tontura, se sente a tal da batedeira, que é a palpitação, que é certinho aqui, as palpitações são falhas, o aceleramento, o coração fica acelerado sem você estar fazendo um esforço muito importante, uso de
de drogas ilícitas, né, que acaba que a gente sabe que o pessoal usa no esporte. Então, vamos para frente. Ó. Os exames que a gente faz são exames simples, né? Passou a consulta, teve a conversa lá, o bate-papo com o doutor. O eletrocardiograma é uma representação gráfica da atividade elétrica do coração. A pessoa fica deitada, coloca os eletrodos nos 4 membros e vai fazer um traçado. É aqueles risquinhos lá, né, que ninguém entende, um rabisco numa folha de papel. A interpretação daquilo lá ajuda muito a identificar possíveis problemas. A frequência normal de batimentos cardíacos é de 50 a 100, abaixo disso é chamada de bradicardia, acima é taquicardia. Mas atletas, geralmente, eles são bradicárdicos. Quanto mais treinado, a pessoa fica com um batimento mais baixo. E aí isso é normal. Para o atleta não pode ser considerado bradicardia, não. É condição de, na maioria das vezes, de bom condicionamento físico. É uma das qualidades, das vantagens de fazer esporte, que quanto mais condicionado você fica, sua frequência cardíaca fica mais baixa. E isso é preditor de longevidade. Tá? Para fazer o eletro, você vai ficar deitado, posição supina, né, de barriga para cima. É bom estar pelo menos 24 horas sem ter feito uma atividade física, 2 horas sem ter fumado. Tá? E é o que eu falei aqui, ó, da importância daquela divisão por faixa etária. Que quando você tem um atleta master, acima de 35 anos, é obrigatório fazer o eletro. Tá bom? Aqui o rabisco que eu falei, né? Esse aqui é um ciclo cardíaco, mostrando as ondas, tudo. E aqui a gente pegou só o traçado de um ciclo cardíaco, de um batimento cardíaco, que é esse aqui, onda P, QRS, T, aí ele começa de novo. E isso aqui é um eletro que o médico pede para você, que você pega lá, não entende nada, e aqui são 12 derivações, são as repetições daquele tanto de fiozinho que estava lá colado na sua pele. Tá? O que a gente pode estudar rapidamente pelo eletro para evitar um desfecho fatal? Ele dá indícios daquelas doenças que eu coloquei lá abaixo de 35 anos. Miocardiopatia hipertrófica, síndrome do QT longo, tá famoso aí quem andou lendo sobre o Covid, porque a cloroquina aumenta esse QT, então ela torna o QT longo, fica predisposto a ter arritmia, mas com a dose que deve ser usada para o coronavírus, não difícil ser dose muito alta. Outras síndromes, síndrome de Brugada, Wolff, Parkinson-White, a displasia ritmogênica. Se você faz um eletro, já identifica alterações no eletro que podem indicar que tem essa doença, aí a investigação já começa a ficar mais aprofundada. Então, o eletro serve de triagem. Vai aposentar esse atleta? Vai impedir você de treinar? Não, vai continuar fazendo exames para realmente chegar no diagnóstico. Aí você, por enquanto, seu médico vai orientar que por um tempo você vai ficar parado até descobrir o problema. A maioria dessas doenças, quando confirmadas, impede você de fazer de atividade física de alta intensidade. Tá? O eletro também é bom para ver alterações do coração de atleta. À medida que você vai ficando bem condicionado, você tem alterações estruturais no coração, que, devido à melhora do condicionamento, ele pode dar alterações no eletro, mas essas alterações não são doenças. Tá? A partir do momento que você diminui o treino ou para de treinar, o coração volta ao normal dele de quem não treina, tá? E aí é importante, o eletro serve para diferenciar isso. Se você tem um coração de atleta ou se você tem uma patologia, uma doença que precisa ser tratada. Aqui, outro exame que a gente faz é o teste ergométrico, que é uma sala de
de ergometria, com 2 esteiras, uma antiga, uma mais nova, mais moderna. Geralmente põe uma foto bonita ali para você distrair enquanto está correndo, porque correr na esteira não é tão bom igual correr na rua, tá? Aqui a pessoa fazendo o teste ergométrico, a médica que está conduzindo o exame, ela fica conferindo ali o traçado eletrocardiográfico. O teste ergométrico nada mais é do que um eletro em movimento, né? Um eletro enquanto você está fazendo exercício. Eu mostrei anteriormente o eletrocardiograma normal, em repouso, você fica deitado na maca, faz o eletro. O teste ergométrico, ele vai medir, ele vai ter parâmetros para te avaliar enquanto você faz o exercício. Tá? Então, ele vai pedir também pressão, que está o manguito de aferir a pressão. É um teste simples, com pouco risco. A incidência de morte para teste é de 1 morte para 10 mil testes, é bastante raro, é um método seguro. Geralmente, quando tem óbito, é um paciente que já tem risco cardiológico sabido antes do exame, entendeu? Então, mas ele está correndo risco de morrer a qualquer momento, por uma patologia cardíaca. É raro, tá? Isso aí. Na faixa de 30 minutos da hora que você entra na sala, sai, talvez até menos. E, na média, as pessoas fazem de 8 a 12 minutos ali na esteira. Mesmo que ela não for atleta, ela vai fazer esse tempo, porque geralmente usa um protocolo ajustado para a capacidade individual. Então, se vai lá uma pessoa que é sedentária e quer começar a fazer atividade física, esse teste é importante ela fazer, mas eu não dou conta, eu não corro, nem consigo caminhar. Ela vai caminhar o tanto que ela consegue. Não é obrigatório correr no teste ergométrico. Então, a pessoa vai lá, vai andar, começar a andar devagar, porque todo o início do teste é uma fase de adaptação, mesmo para quem é atleta. Ele vai fazer uma caminhada ali de 2, 3 minutos, ou um trotezinho leve, e à medida que o tempo vai passando, vai aumentando a inclinação da esteira e a velocidade, tá? E geralmente, mesmo sendo atleta, ele vai correr 12 minutos, vai chegar no VO2 dele máximo, na frequência cardíaca dele máxima, vai ter um teste excelente, mas foi isso aí, 12 a 15 minutos. E a pessoa sedentária, ou que está com pouco condicionamento físico, vai fazer na faixa de 8 a 10 minutos. O teste é útil da mesma maneira, porque ele é individual. Não adianta você ir lá e tentar querer fazer seu VO2 máximo, acha que seu VO2 vai dar 60, você não treina. Vai ser um VO2 mais baixo mesmo, e é a realidade do seu teste. Então, no teste ergométrico, a gente consegue avaliar a capacidade de exercício, que é de quanto que é seu VO2 máximo. Ele é estimado. O melhor teste para ver o VO2 máximo é a ergospirometria, mas é um outro teste que vê a capacidade pulmonar também, não é o objetivo aqui da aula. Vai avaliar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca durante o exercício ela vai aumentando. Quando você chega no máximo, vai ser interrompido o teste, vai fazer uma fase de repouso. Quanto mais condicionado você está, mais rápido sua frequência cardíaca começa a baixar. Entendeu? Então, isso é avaliado no teste. A pessoa que chegou numa frequência muito alta, já tem 2 minutos que ela está na fase de repouso, na caminhada ou parada lá, a frequência cardíaca dela ainda está alta, porque ela não está bem condicionada. A gente avalia as alterações do traçado eletrocardiográfico, que aí ele vai mostrar se tem alguma patologia possível. Pode acontecer de ter arritmia durante o teste. Algumas arritmias, o teste é interrompido quando tem aquilo lá, e vai continuar investigando. E faz uma avaliação subjetiva também, porque a gente não olha só valor da pressão durante o teste, o traçado eletrocardiográfico. Talvez está tudo normal, a pressão teve o comportamento fisiológico esperado, a frequência cardíaca, comportamento fisiológico esperado, não teve arritmia, a pessoa conseguiu fazer uma capacidade boa de exercício, mas ela fala, doutor, estou com dor no peito. Opa, para o teste, tá? Doutor, estou sentindo muita tontura, vou desmaiar. Aquilo ali você vai ter que
investigar. Pode ser um problema, apesar da avaliação objetiva ter sido normal, tá? E em alguns casos a pessoa não queixa nada e venham as alterações também que você vai ter que investigar. Então, é a interpretação do médico ali, com o conhecimento dele. Continuando aqui as variáveis que analisa, né, a capacidade funcional, quantos METs que a pessoa consegue chegar, que é o valor do equivalente metabólico. Uma pessoa, para ter um desempenho bom, ela tem ali acima de 6, 7 METs, que é basicamente todo mundo, mesmo quem não faz atividade física, só de estar vivendo normalmente, consegue fazer isso aí. A pessoa debilitada, que está doente, de 6 MET para baixo, e quanto maior o MET, melhor clinicamente a pessoa está, e quanto menor a capacidade dela funcional, ela provavelmente tem algum problema grave e já está doente. Aí, isso aqui está repetindo, né, que é a avaliação objetiva. Então, vamos passar. O teste é indicado para o propósito nosso aqui, identificar ação precoce das doenças cardíacas e avalia a capacidade funcional cardiorrespiratória. O outro exame importante para o esportista, para o atleta, é o ecocardiograma, principalmente na faixa abaixo dos 35 anos de idade, que vai avaliar a estrutura. O ecocardiograma é um aparelho de ultrassom do coração. O paciente deitado aqui, é colocado um transdutor com um pouquinho de gel na região do torácica esquerda, que é o precórdio, um pouquinho no meio do peito, vai fazer a avaliação do coração como se tivesse feito um ultrassom do bebê ali da barriga. Muda alguma coisinha no transdutor, nas ondas, e aparece essa imagem aqui. Aqui, outra imagem forte aqui do coração, mostrando as câmaras do coração, fluxo sanguíneo aqui, porque tem um Doppler. Então, o ecocardiograma é um exame bom, porque principalmente naquela patologia que eu falei que é a causa que mais mata os atletas jovens, que é a miocardiopatia hipertrófica, tem uma alteração nessa parte aqui do coração, do septo. Ele cresce desproporcionalmente. Então, ele atrapalha o fluxo sanguíneo e o fato dele crescer muito desproporcionalmente ao restante das paredes do coração gera arritmia e arritmia fatal. Tá aqui, ó, eu falei, a ultrassom do coração, também um exame feito rápido, ali com 20 minutos a 30 minutos no máximo, o médico consegue as imagens que ele precisa. O paciente fica deitado, tem 2 tipos de teste do ecocardiograma. Tem o transtorácico, que é aquele que, na foto, transesofágico, passa aquele transdutor colocado no esôfago. É como se fosse uma endoscopia, mas para avaliação de atleta, isso é raro. É mais para pessoas que já têm problema cardíaco, grave, doenças valvares, programação cirúrgica do coração que usa isso. O ecocardiograma, então, ele avalia lá a estrutura cardíaca, ele avalia as câmaras, a parede do coração, o fluxo de sangue que está passando lá dentro da nossa bomba, do nosso motor, o funcionamento das válvulas. Aí você consegue ver também se o ritmo cardíaco está normal, se não tem uma arritmia, pelo batimento dele você vê isso, confere o fluxo de sangue e vai identificar principalmente os problemas anatômicos, problemas de estrutura do coração. Vai verificar se todas as válvulas estão funcionando bem, se tem esse espessamento anormal que eu falei lá da parede do músculo do coração, e vai avaliar também outras malformações congênitas que geram alguns orifícios, uns buracos dentro da parede do coração. Isso é mais comum em criança, é raro um adulto ter esse problema, tá? Porque ele acarreta sintomas na infância. Então, ele é identificado na fase pré-escolar, talvez até mais cedo. Em que o ecocardiograma também vai ser um parâmetro bom para avaliar uma pessoa que já é hipertensa, porque a hipertensão causa problemas no coração, as doenças das válvulas, comprometimento de quem já é doente, depois de um infarto,
você faz uma avaliação com eco para ver se está tudo funcionando bem, ver o grau de insuficiência cardíaca que ficou ou não, para ver doenças da aorta, né? E aí eu falei lá do aneurisma de aorta, que é uma das causas de morte abaixo de 35 anos de idade, você consegue ver pelo ecocardiograma, assim, para algumas doenças congênitas. Então, você vai, por que ele serve? Para identificar os problemas que a gente quer evitar, né, as doenças do coração. Aí, aqui o coração de atleta que eu falei para vocês, que são alterações fisiológicas, são adaptações do treinamento. Você fez muito exercício físico, você pode ter um coração de atleta, né, que todo mundo vai ter. E ele depende também do atleta, depende do tipo de treino e depende da individualidade. Talvez faz o mesmo esporte, tem a mesma frequência de treino, é da mesma equipe, mas cada um responde de uma maneira àquele estímulo que teve ali no coração. Tá? Varia também de acordo com a modalidade que tem mais explosão, talvez nem vai gerar tanta alteração cardíaca, as que você vai treinar um regime mais aeróbico, longo, mais endurance, vai ter mais alterações. Isso aí, se a gente for comparar quem tem muita chance de ter um coração de atleta, são a galera aí do nosso esporte, do ciclismo. Os ciclistas geralmente são os atletas que têm um VO2 maior, os recordistas de VO2. Recentemente eu vi eu até deveria ter achado a foto para colocar aqui, os 10 atletas que têm o VO2 maior, praticamente uns 5 eram do ciclismo e os outros eram do esqui, esquiador de longa distância, eu acho que não é esqui alpino, não. É tipo uma maratona de esqui, tinha uns 3. Então, aquele esporte exige muito esforço, tá? Até mais do que os corredores de maratona. Mas entre os 10 eram ciclistas, os corredores de maratona e ultramaratona, ciclistas de prova de fundo, né? Prova grande, as grandes voltas, os escaladores e os esquiadores. Então, é isso aí. Tem as alterações individuais, tem como diferenciar pelo eletro, pelo ecocardiograma, o que é o coração de atleta, o que é o coração patológico, o doente, tá? Mas na conversa, você já suspeita disso, porque vai ser diferente da pessoa que chega lá, está bem treinado, o médico perguntando, sabe que ele é um atleta, ele já vai esperar que seja alteração normal do treinamento, tá? E o mais importante é que, como ela é alteração fisiológica, geralmente ela é benigna. Então, ela é transitória, não tem repercussão negativa, e à medida que a pessoa para de treinar, aquela alteração, aumento da câmara cardíaca, algumas alterações no traçado do eletrocardiograma voltam ao normal. E aí já estou chegando no final, então vamos recordar o que é importante. É importante ir lá fazer a revisão, conversar com o seu médico, se você tem algum problema ou não. Se não tem nada, daquela entrevista lá no início, que ele vai perguntar se sente dor no peito, se sente cansaço desproporcional, se fuma, se usa droga ilícita, se tem parente de primeiro grau que já teve morte por causa cardíaca e fez a avaliação pré-participação. Você não é obrigatório a fazer todos os exames, mas vai ser direcionado para o seu problema ou para a sua queixa, ou se você não tem queixa nenhuma, melhor ainda, provavelmente seus exames vão dar todos normais. O que fica, que eu gosto de deixar de alerta aqui para a gente, é essa imagem aí, de uma pessoa que não está passando bem. Quando a pessoa põe a mão no coração desse jeito, isso aí a gente vê chegar no hospital, pessoa queixando, esse aí a gente preocupa. Geralmente ele fala baixo, ele está com essa face desanimada e ele leva a mão no peito desse jeito. Isso aí é um sinal de Levine, famoso. Dificilmente você vai ter um exame dessa pessoa normal. Essa pessoa provavelmente está infartando. Então, se a gente, durante uma competição, vê uma pessoa que parou e
está essa face desse jeito e com a mão no peito, é melhor a gente procurar ajuda, a gente chamar alguém, a gente parar para ajudar ela e chamar mais alguém para ajudar, tá? Eu vou mostrar umas imagens aqui de outros casos que ficaram famosos, né? Aqui a morte do Poé, que era um jogador do Seleção de Camarões. Isso aqui é um jogo oficial da FIFA, um jogo, acho que da Copa das Confederações de 2003, Colômbia e Camarões. Ele teve a morte súbita, morreu ali no campo. É trágico, todo mundo fica preocupado. E ele não teve o atendimento correto, porque não tinha o desfibrilador lá no campo, né? No jogo da FIFA, não conseguiram reanimar ele. Dificilmente é reanimado, mas se tem uma chance é de fazer as manobras corretas com o aparelho correto, que eu vou explicar aqui rapidamente. Então, voltando àquela frase que eu falei, que a morte súbita ela é rara, mas ela é trágica, ela é triste, ela é chocante, porque você está tratando de pessoas aparentemente saudáveis, porque estão buscando a qualidade de vida, buscando a saúde, são atletas, são considerados exemplos, aí você vê a pessoa ter um evento fatal, né? Um evento trágico. Então, aí, naquela época, lá, aqueles anos lá, início dos anos 2000, foi meio trágico. O famoso foi o jogador de São Caetano, o Serginho. Muita gente que está assistindo a aula aqui deve ter assistido, infelizmente, aquele jogo, né, visto aquela cena, foi numa partida à noite, no Morumbi, na quarta ou na quinta-feira, transmitido pela Globo, e o Serginho veio falecer. A gente já escutou falar, se não me engano, era cardiomiopatia hipertrófica que ele tinha, não tinha sido diagnosticado. A maioria é pela faixa etária, 30 anos, 28 anos, 22 anos. Aqui é o dia da morte do Serginho. É desesperador, é trágico. Um colega lá muito triste, não pode fazer nada, todo mundo tentando ajudar ali, mas é isso que acontece. É raro, mas é trágico, é chato. Aqui um outro senhor aqui, com aquela mesma face. Ó, isso aqui eu coloquei porque olha aqui uma manchete de jornal. É uma manchete do jornal de Portugal, então não corrigi o português deles, fala que potenciam, deve ser. Mais atletas, maior esforço físico, potencializam casos de morte súbita, né? Aí, então tem várias imagens de jogos diferentes, né? Mas tudo no futebol, que é o esporte mais praticado, e é trágico, né? Porque teoricamente essas pessoas teriam que ter passado por exames e essa morte poderia ter sido prevenida, né? Bem provável. Aí voltando naquela imagem do ciclista comum, justamente por isso, quanto mais pessoas forem praticar atividade física, provavelmente mais mortes vão acontecer, né? Esse aqui é um atleta, se não me engano, a morte dele foi em 2000, eu não lembro a data aqui, mas era um atleta, quando ele faleceu, amador, mas que já tinha sido profissional. Parece que o apelido dele era Batateiro, era de Penápolis, interior de São Paulo, e morreu durante uma prova de ciclismo de 100 quilômetros. E aí é trágico, né? Você está lá, vai para se divertir, mas, igual eu falei lá com o Bro fala, ninguém quer ser feio, então você quer dar o máximo na sua prova, você treinou, e se você não souber do seu condicionamento, você tem um problema pregresso, um problema que pode ser evitado, você está fadado a ter ser a vítima ali de uma tragédia, né? Então tá, ó, o resumo da gente, né, de tudo que a gente falou. A morte subcardíaca, ela é rara, ela é dramática, ela pode ser evitada
mesmo sendo rara. Então, precisa fazer a avaliação mesmo, tá? E como que a gente faz para prevenir essa morte por problema cardíaco? É fazer a avaliação pré-participação, aí o que eu falei que depende de qual país que você está, qual região, se você vai fazer só a anamnese e o exame físico, que é o médico que faz no consultório lá conversando com você, e vai fazer o eletro. Isso aí é o mínimo que tem que fazer. Fazer o teste ergométrico e o é bastante recomendável, sim. Já vai triar com base naquelas perguntas e saber se você tem probabilidade de ter o problema. Mas essas entidades aí, ó, são entidades de peso que está recomendando fazer pelo menos o eletrocardiograma e informalmente eles meio que falam que tem que fazer o teste ergométrico, principalmente se passar de 35 anos de idade, e é o nosso público aí, né, nossa faixa etária, e de pessoas que cada vez mais estão fazendo atividade física, tá? Então, quem recomenda fazer isso aí não é o Dr. Haroldo, é o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Italiano, que é uma referência no estudo de medicina esportiva, a FIFA, né, que é a entidade do futebol mundial, e a UEFA, que é a Federação de Futebol da Europa. Você fez a avaliação, você vai se preparar. Aí se você tem segurança para treinar. Mas mesmo durante o treinamento, você precisa estar acompanhado pelo um profissional de educação física, seu treinador capacitado. Você provavelmente vai ter lesões osteomusculares enquanto está treinando, então você tem que ter essa preocupação. Você vai estar sujeito às dificuldades do treinamento, né, que são impostas, então você precisa ter uma nutrição adequada, acompanhamento talvez com o fisioterapeuta, com o médico do esporte, é uma equipe multidisciplinar, para você ter condição boa de treinamento e evitar, né, um problema cardíaco, um problema não esperado, e ter atenção com o local que você vai treinar, onde você vai fazer a competição. Isso interfere muito também. Tem que estar preparado para enfrentar calor, para enfrentar frio, hidratação, né? Então, isso tudo pode provocar também, se você está com a saúde em dia, não tem nenhum desses problemas que eu falei que causa morte súbita, mas vai para um lugar que é muito quente, negligencia a hidratação, você vai desidratar ou vai se submeter a hipertermia, e isso são fatores de desequilíbrio cardiocirculatório, vai te levar a uma arritmia e você vai morrer. Tá? Vai gerar uma hiponatremia, vários outros problemas que podem cursar com morte no final. E não adianta nada você fazer avaliação pré-participação, ter uma preparação adequada, se você não tem um plano emergencial para enfrentar o problema, enfrentar a crise. É o que aconteceu lá com aqueles jogadores de futebol. Eles morreram em competições, Copa das Confederações é competição FIFA. E o atleta morreu, não tinha desfibrilador lá. Tá? Então não adianta nada você treinar, evitar o problema. Talvez um problema é subdiagnosticado, talvez seus exames dão tudo normal e você vai ter, o primeiro sintoma vai ser a parada cardiorrespiratória, a morte súbita. Então tem que ter como você tentar reverter isso. É difícil, mas o momento de reverter é o momento que você presenciou o problema. Tá? Então, uma das coisas que a pessoa pode fazer é começar a massagem cardíaca, a ressuscitação cardiopulmonar, mas precisa de ter um desfibrilador automático. O desfibrilador, ele é didático, tá? Qualquer pessoa consegue operar ele. Você abre ele já, na hora que você liga ele já te dá os comandos, ele fala, faça isso, faça aquilo, posicione os eletrodos, afasta do paciente, ritmo chocado, ele manda você chocar. Se você tiver um pouquinho de autocontrole para enfrentar a situação, você salva a vida. Ele dá o choque enquanto está chegando o socorro. E eu falo assim, enquanto está chegando o socorro, então eu vou ser o socorro inicial, vai. Se não me engano, é para ambientes que tenham a circulação de pessoas de
mais de 10 mil, mais de 30 mil pessoas tem que ter um desfibrilador para ser usado, tá? Então, é isso aí, ó, o tempo 59 minutos. Só agradecer ao Carlos a oportunidade. Acho que aqui tem a surpresinha, Carlos. Eu vou colocar aqui a referência que eu usei, que é os arquivos de Brasileiro de Cardiologia, que é a atualização da diretriz de 2019 da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Medicina do Esporte. E aqui, eu vou falar que também não adianta só treinar não, viu, Carlos? Eu treinei muito para uma competição, pensei que eu ia andar na frente de um cara, e aí esse cara me deixou muito para trás na competição, e aí eu vou fazer uma homenagem para ele aqui. Eu só consegui andar na frente dele, esse aqui, ó, essa foto aqui, ó. Não sei quem que é esse cara de laranja aqui. Nós fomos participar da competição no parque, né? Tá aí, ó, a volta do parque, a foto foi tirada pelo GoPro. E aí, então eu era da mesma faixa etária dele, né? Aí eu só consegui andar na frente dele na largada aqui antes do corte. Na largada, preparando a bike. Ele me deixou para trás. Então não adianta só fazer os exames físicos, não. Tem que treinar muito. Tem que saber conhecer seu adversário, tá? É uma brincadeira, né? O Carlos é muito amigo meu. E como eu queria usar o laranja no fundo aqui dos slides, e não teve jeito, não ficou muito bom, aí eu resolvi colocar o manto aí no final. Beleza, Carlos. Você lembra que você ganhou, né? Ganhou, deixou longe. E aqui, ó, na realidade, eu fiquei na frente. O meu número é 100, o número dele é 101. Isso aí. Legal. Sofri demais esse dia. Essa notícia é fake, hein? Não fiquei muito na frente, não. Mas valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Haroldo, muito obrigado por aceitar o convite e pela aula, né? Até fiz um comentário aqui, é muito bom receber o conhecimento de uma forma mastigada, né? Tão simples, acessível e ao mesmo tempo tão rico. Eu tô com saudade dessa competição aqui da volta do parque, cara. É muito divertido a gente ter uma prova dessa. Muito legal mesmo. Muito legal, muito legal. Pessoal, só uma pausa aqui até para o Haroldo poder tomar uma água. Vamos ligar as câmeras aqui para a gente fazer uma foto, pode ser? Eu até mandei lá no grupo lá diferente.